Essa é a nossa terceira pregação em Ruth. Nós começamos falando de um drama familiar na vida da família de Noemi e do seu esposo Elimeleque, uma família que passa por um drama da fome, da escassez, da imigração e uma família que passa por crises tremendas, absurdas, e que no momento de cegueira espiritual ou de uma decisão precipitada, essa família decide sair de Belém e ir morar em Moabe, numa terra estrangeira, e lá as crises se agravam, as crises pioram na família de Ruth e de Noemi, e aí ela perde seu marido, perde seus filhos, e as coisas ficam de mal a pior. E nós, nessas duas pregações que já se passaram, tratamos sobre isso, sobre crises familiares, crises que nos abalam e que às vezes nos fazem tomar decisões precipitadas. E quando não tomamos decisões precipitadas, muitas vezes as crises nos fazem fugir. E a gente percebeu aqui na história de Noemi e de Ruth, da sua família, que nem sempre é bom fugir das crises. Às vezes Deus quer nos ensinar durante a crise, às vezes Deus quer nos capacitar, nos lapidar por meio da crise, e às vezes, porque a sociedade se tornou assim, nós queremos correr dos problemas, e se possível fosse, nós fugiríamos de todos eles. Então esse é o contexto. E agora a gente vai terminar o capítulo 1 de Noemi e de Ruth, sendo que agora elas estão voltando para casa. Noemi escuta dizer que Deus havia visitado o seu povo e que não havia mais fome na terra de Belém. Agora a fartura voltava ao seu povo. Deus visitou o seu povo, Deus se lembrou do povo, Deus teve misericórdia do povo. O mesmo Deus que estava assim repreendendo e castigando o seu povo, agora o visita com favor e graça e misericórdia. Então Noemi se levanta, chama as suas duas noras, isso a gente já falou semana passada, as despede, as manda embora, porque ela achava que voltaria para casa e que não tinha mais nada para oferecer às suas noras. Afinal de contas, ela era uma viúva, pobre, desesperada e que não tinha mais ninguém para ajudá-la. Logo ela decide por bem mandar suas noras embora. Então esse é o contexto que a gente está. 10 anos se passaram, Noemi e Ruth voltam para Belém, porque Ruth não desiste de deixar a sua sogra, diferente de Orfa, que volta para sua casa, volta para Moabe. E a Bíblia não vai nos dizer como foi essa história, como foi a viagem, como que se deu, o que aconteceu no meio do caminho, qual conversa elas tiveram. A Bíblia simplesmente nos diz que quando Noemi chega na cidade de Belém, as reações são as mais diversas. O povo se surpreende, Noemi se surpreende, os sentimentos são colocados para fora, porque há um encontro do povo que não fugiu na hora da crise, com Noemi que fugiu na hora da crise, e há um choque ali de ideias, há um choque de realidades, porque Noemi foge da casa de Deus, procurando uma vida melhor, e volta completamente destruída. E o povo que havia permanecido e suportado a crise dentro da terra de Deus, dentro de Belém, está agora vivendo uma vida tranquila, porque Deus os visitara. Então há esse choque. É isso que a gente vai meditar rapidamente agora de manhã. Vamos ler no 19, diz assim, ó: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Vamos parar aqui, depois eu vou ler mais um restante. Elas chegam em Belém, e assim que chegam, comovem a cidade. Elas chamam a atenção de todos que ali estavam. Alguns teólogos vão dizer que provavelmente, tanto que o texto diz assim, as mulheres perguntavam:
não é essa Noemi? Provavelmente, quando o texto fala que toda a cidade se comoveu, na sua grande maioria eram mulheres, porque os homens estavam trabalhando, era o tempo da colheita, e as mulheres que estavam ali nas portas das cidades e recebem Noemi e Ruth chegando, e elas se assustam, não porque Ruth e Noemi estavam voltando vitoriosas e com muitas conquistas e com muitos bens, mas elas se assustam com a condição que Noemi estava voltando junto com a sua nora Ruth. Elas estavam voltando destruídas, abaladas, cansadas, pobres e sozinhas. Noemi, aquela que saiu de Belém com um marido e 2 filhos, agora volta viúva e sem filho nenhum, apenas com uma nora acompanhando. Aquela que saiu, vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai ler, de Belém ditosa, bela, formosa, agradável, alegre, a mulher volta um bagaço. Dizem os teólogos que quando as mulheres dizem assim, não é essa Noemi, provavelmente essa pergunta é porque Noemi havia envelhecido tanto nesses 10 anos, o tempo, as tristezas, as calamidades que alcançaram a vida de Noemi foram tão fortes que abalaram até mesmo a sua aparência, de maneira que 10 anos depois, Noemi estava completamente diferente daquela mulher que tinha saído. Talvez seus cabelos fossem outros, talvez sua pele já machucada, talvez seu rosto sujo, porque era uma viúva pobre que mendigava e que estava fazendo uma viagem a pé de volta para sua cidade, talvez suas roupas completamente sujas e rasgadas. Então as mulheres dizem, olha, é essa mesmo aquela mulher que nós vimos sair? Há um grupo de teólogos também que diz que essa pergunta não é de todo uma pergunta honesta e sincera. Há alguns teólogos que alegam que nessa hora havia entre aquelas mulheres, como há em todos os lugares, meu irmão, aquelas que tripudiavam da situação de Noemi e diziam, olha, não é essa aquela que saiu daqui com o peito estufado? É claro que Noemi e seu marido haviam se equivocado em sair de Belém e ir morar numa terra estrangeira, mas na hora que retorna, essa mulher deveria receber o abraço, o consolo, o carinho, a misericórdia daquelas pessoas. Mas alguns dizem assim, olha, não é essa que foi procurar lá em Moabe solução para a sua vida? O que está fazendo de volta aqui? E a gente deve tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente faz isso dentro da igreja. Eu sempre digo aqui que a gente não deve se furtar de disciplinar o irmão que peca, o irmão que erra, mas às vezes a pessoa vai lá fora, quebra a cara, toma decisões que a gente condena, é disciplinado, é repreendido, mas quando ele volta, às vezes alguns da igreja, alguns, meu irmão, dizem assim, ué, mas não é fulano que estava lá na bebedeira, não é fulana que estava lá vivendo assim, assado, o que veio fazer aqui de volta agora? Irmãos, aqui é a casa do Pai. Bom seria que todos aqueles que foram voltassem e que nós não tivéssemos esse tipo de pensamento. Ué, o que aconteceu? Você não foi? A gente sabe, né, irmãos, apesar desse ditado não ser bíblico, né? Apesar desse ditado não ser bíblico, que muitos voltam a Deus pela dor, que muitos reconhecem Deus pela dor, muitos chegam aqui quebrados, muitos chegam aqui decepcionados, magoados, feridos, e eles têm que chegar aqui, irmãos, embora a gente reconheça isso, fala, olha, se tivesse me escutado, não estaria voltando agora quebrado, se tivesse permanecido, não estaria voltando agora como está voltando. Esse é um pensamento comum, eu sei que acontece entre nós, mas a gente não deve, em hipótese alguma, se é que aconteceu isso, irmãos, eu estou falando que alguns teólogos interpretam esse texto assim, nós não podemos, em hipótese alguma, ter esse tipo de atitude que essas mulheres supostamente tiveram com Noemi, quando pessoas voltam para a casa de Deus, ainda que depois de terem tomado decisões absurdas que não nos agradam. Nós devemos estar prontos a acolhê-los de volta e recebê-los como nossos irmãos que momentaneamente, como um filho pródigo, estiveram perdidos, como uma ovelha perdida, estiveram fora do aprisco.
Então pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que as mulheres tenham se surpreendido porque ela estava muito acabada, ou pode ser que essas mulheres tiveram uma atitude muito famosa, inclusive infelizmente no nosso meio evangélico, de julgar e dizer: ué, voltou agora? Quando o negócio estava ruim você meteu o pé, né? Agora que você ouviu dizer que Deus visitou o povo de novo e está abençoando, você quer voltar? A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso acontece no nosso meio. A gente sabe de pessoas que saem, se apartam de Deus buscando coisas melhores, mas de repente voltam atrás para buscar as bênçãos de Deus. Mas não compete a mim, a você, julgá-las, condená-las. Repito, eu jamais me furtarei como pastor de disciplinar e repreender alguém, mas se a pessoa decidiu voltar, que volte e que faça parte dessa grande família chamada Igreja de Cristo. Mas eu repito, bom seria que não tivesse saído. Então Noemi volta, e o texto diz que quando elas chegaram à porta de Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é essa Noemi? Para terminar esse versículo e passar para o próximo, outra coisa que me chama a atenção é que sim, irmãos, às vezes a vida muda até a nossa aparência. Às vezes a gente se deixa influenciar tanto pela vida, tanto pelas dores, pelas traições, pelas pancadas, pelas crises, pelas tristezas, que isso muda até a nossa aparência. E aí, é claro, o cristão vive numa constante contradição. Ele sofre sim as dores, ele sofre sim alguns problemas nesse mundo, mas o cristão não pode esquecer que na sua essência ele é alegre, que na sua essência ele é feliz, que na sua essência ele é completo, porque ele tem a Deus nele, porque ele tem o Espírito Santo que habita nele. Eu estou dizendo isso porque às vezes, e eu sei que eu sou um pouco assim, mas às vezes a história da nossa vida nos faz muito duro, muito carrancudo, muito mal-humorado, sabe, muito chato, muito desgostoso da vida, muito infeliz com tudo, muito reclamão, muito murmurador. Eu sei, porque eu já passei por situações complicadas e a vida foi me transformando nessa pessoa um pouco dura. E talvez isso tenha acontecido, a vida de Noemi mudou, a aparência dela mudou, a maneira de falar, a maneira de lidar, a maneira de abraçar. Às vezes você deixa de confiar em todo mundo, porque alguma pessoa te magoou na história da sua vida, porque algumas pessoas te abandonaram, você não confia mais em ninguém. A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não pode permitir. Não estou dizendo aqui que você tem que ser um mentiroso, dizendo, não, está tudo bem quando está tudo ruim. Eu sei que às vezes está tudo ruim, mas o que eu estou querendo dizer é que a vida, as ciladas, os espinhos, os tropeços, não podem mudar a nossa essência, não podem mudar quem nós somos, não podem mudar a nossa aparência. E parece que foi isso que aconteceu com Noemi. Ela permitiu que a vida, que as dores, que o luto, que a tristeza, que a dificuldade mudasse quem ela era. Você vai perceber que isso aconteceu não só na aparência, mas também na alma. Vamos ler, você vai entender o que eu estou querendo falar. 20 e 21. Porém, ela, Noemi, lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Como eu disse, Noemi permitiu que as circunstâncias mudassem a sua essência, infelizmente. Assim que volta, ela muda o seu nome, porque quando as mulheres começam a chamar, não é essa Noemi, não é essa Noemi, e o nome Noemi, no original, tinha alguma coisa a ver com agradável, com feliz, e aí ela olha para o seu nome, olha para o seu passado, e vê que hoje, a vida que ela estava vivendo, não se coadunava mais com esse nome, Noemi. Ela olhava para os seus últimos 10 anos e dizia: olha, eu não tenho nada que me faça ser agradável. Nos últimos 10 anos, nada
me fez digna de ter o nome Noemi e de ser considerada feliz, porque eu só vivi desgraça, eu só vivi problema. Aí ela diz: olha, faz o seguinte, me chama de Mara agora, porque eu sou amarga, eu vivo em tristeza, eu vivo em lamento, eu vivo em dor. Então, para completar o que eu falei no versículo anterior, cuidado, meu irmão, cuidado. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, qual a fase que você tem encarado na sua vida, mas não permita que a fase que você tem vivido, ou que algumas dores que você, algumas punhaladas, algumas pancadas que você tomou nos últimos anos, interfiram em quem você é. Noemi continuava sendo Noemi, ela vai descobrir isso daqui a pouco. Deus continuava sendo o Deus dela, e nós continuamos sendo quem somos. Se verdadeiramente tu és filho de Deus, o diabo disse isso para Jesus, mas eu digo isso para vocês, se verdadeiramente somos filhos de Deus, independente do que estejamos vivendo, nada pode mudar essa realidade, nada, nem o luto, nem a fome, nem a dor, nem a doença, nem o divórcio, nem a crise, nada pode. Mas às vezes, eu sei, o discurso é fácil, mas viver é difícil. Às vezes a gente vai sem perceber, deixando que isso aconteça. Noemi estava, claro, com razão, dolorida, triste, lamentando, mas ela faz isso se vitimizando, e pior, ela faz isso lamentando e reclamando contra Deus. Eu falei disso aqui também semana passada, que a gente tem que tomar cuidado para não culpar Deus por causa dos nossos problemas. Então, Noemi lamenta, Noemi reclama, mas ela considerava que todo problema dela era causado por Deus. Ela diz: Deus me deu pobreza, Deus me deu amargura, Deus não me socorre, Deus me castiga, então não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Quantas pessoas eu encontro, amigos, que um dia foram cristãos, e vocês devem conhecer, inclusive na família de vocês, foram bênção, exerceram ministério, participaram da música, pregaram, deram aula, e que hoje estão tão mergulhados no pecado e numa mentira, que eles nem se reconhecem. Quando você lembra de quem eles foram, do que eles fizeram, de como foram ativos, de como foram participantes, de como foram usados por Deus, as pessoas não se lembram, ou quando lembram, negam essa história, rejeitam esse passado, às vezes porque foram feridos até dentro da igreja, às vezes porque se decepcionaram até com o pastor da igreja. Isso pode acontecer. Esqueceram quem eram, esqueceram quem são, porque se verdadeiramente são filhos de Deus, voltarão. É isso que a Bíblia diz: mais cedo ou mais tarde voltarão. Mas é lamentável encontrar com pessoas que se deixam cegar ao ponto de esquecer que são filhos de Deus, a ponto de esquecer que dentro de nós habita o Santo Espírito. Esse era o contexto de Noemi, e ela chega ao ponto, a loucura de mudar o seu nome e negar a sua essência. Outra coisa interessante que eu anotei aqui é que Noemi, ela não acredita na sorte, ela não acredita em azar, ela não acredita em praga, em mandinga, ela não acredita nessas coisas, ela não acredita que os deuses lá da terra estrangeira, de Moabe, estavam castigando ela. Ela coloca tudo na conta de Deus. Ela sabia que Deus era soberano, isso é certo. Essa concepção de Noemi está certa. Tudo vem de Deus, tudo, até os castigos vêm de Deus. Ela está certa nisso, tanto que ela chega aqui e chama Deus de Todo-Poderoso, ela chama Deus de Shaddai, aquele que o seu poder é irresistível, o El Shaddai. Ela tinha razão nisso, mas ela errava quando ela considerava que todos os seus problemas eram oriundos de Deus. O fato de Deus ser poderoso, controlar a minha vida e a sua, o fato de Deus governar o universo, não faz dele o culpado pelos meus e seus problemas, que muitas vezes, vamos ser honestos, nós mesmos arrumamos
como diz o ditado, sarna para nos coçar, e depois queremos colocar na conta de Deus. Então Noemi, ela tem uma visão teológica parcialmente correta. Ela não acredita em azar. Ela podia dizer: ah, que azar, eu fui embora de Belém e agora tem comida lá. Ela podia dizer: ó, que sorte, o povo que ficou resistiu, sobreviveu, e eu perdi meu marido e meus filhos. Ela podia dizer: olha, estou sendo castigada pelos deuses dessa terra de Moabe. Ela podia dizer: olha, fizeram uma mandiga para mim, o povo lá de Moabe deve ter feito um trabalho para mim. Ela não acredita em nada disso. Ela diz: Deus é o dono do universo, mas é Ele que está contra mim, é Ele que está me castigando, é Ele que está me destruindo. Mas a gente bem sabe que nesse caso Deus não estava diretamente contra Noemi, mas sim as decisões que o seu esposo e ela, junto com a sua família, tomaram, trouxeram todos esses problemas para a sua vida. E ainda assim Deus ia ser glorificado na vida de Noemi e mudar a história dela. Vamos ler o 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Embora as circunstâncias fossem horríveis, embora Noemi fosse uma viúva pobre, sem filhos e sem bens, embora a sua tristeza falasse mais alto do que tudo, eles chegam a Belém no tempo certo. Eles chegam a Belém no tempo da colheita, no tempo que os campos estavam prontos para serem colhidos, o tempo da fartura. E isso vai fazer toda a diferença, a gente vai ver nos próximos domingos, porque Ruth vai exatamente trabalhar num campo desse para participar da colheita, e é lá que ela vai arrumar um casamento. Então parecia que tudo estava perdido, e às vezes essa é a nossa visão é limitada. Mas enquanto para Noemi tudo estava perdido, enquanto para Noemi não havia motivo nem de chamá-la de Noemi, mas sim de Mara, Deus estava escrevendo uma nova história, ou se é que era nova, ou Deus estava continuando a escrever a história de Noemi. E Deus tinha para Noemi uma nova fase, aonde a amargura dela seria trocada por bênçãos, aonde a mão de Deus, que parecia pesar sobre ela, agora ia parecer ser a favor dela. O problema, de novo, é que às vezes a gente só olha ou só vê até onde os nossos olhos podem enxergar, e aí a gente se desespera e acha que tudo está dando errado e que não há mais jeito para nada. Mas Noemi não estava percebendo que por trás das crises dela havia um Deus trabalhando e movendo todas as coisas para que ela chegasse em Belém na hora certa, no dia certo, no momento certo, para que ela e Ruth estivessem no lugar certo, na hora certa, para que Ruth casasse e todas as coisas mudassem. Deus as faz regressar para Moabe e vai continuar a escrever a história delas, embora Noemi não entendesse isso. Ruth, viúva também, estrangeira também, desesperada, pobre, numa cidade estranha, num povo estranho, servindo a um Deus que até então era estranho. Ruth vai se tornar a avó de Davi. A avó de Davi, Ruth vai ser. E quando você chega no Novo Testamento, Ruth vai estar na genealogia de Jesus. Essa é Ruth, uma moabita, uma estrangeira, uma mulher que era completamente longe, que vivia afastada, que era, entre aspas, inimiga do povo de Deus. Quem poderia dizer que por meio de uma família que toma uma decisão precipitada, vai morar numa terra estrangeira, contrário à vontade de Deus, mas que Deus pega dessa fatalidade, Deus pega dessa decisão errada da família de Noemi e transforma isso numa bênção sem medida, fazendo com que dessa família viesse Davi e posteriormente viesse Jesus. A gente tem que parar, eu falei isso na semana passada, de olhar para a vida com os nossos olhos e começar a olhar para a vida com os olhos de Deus. Um drama familiar, uma crise, essa família estava destruída,
Deus vai reerguê-la, reestruturar e fazer novo todas as coisas. Eu estou caminhando para terminar. Eu já queria fazer algumas aplicações aqui do capítulo 1. Primeira coisa que eu quero que você lembre, eu já falei aqui um pouco sobre isso, mas eu quero que você grave, é que nós devemos tentar, irmãos, eu sei que isso é difícil, mas nós devemos tentar olhar mais para as coisas boas que nos acontecem e menos para as coisas ruins. Não estou dizendo aqui, de novo, que você vai dar uma de doido e vai ignorar que acontecem coisas ruins na sua vida. Não tem como fazer isso, filho. A gente lembra de coisas ruins. As coisas ruins nos afetam, isso é fato. Mas o que eu quero te convidar a fazer é olhar mais para as coisas boas que estão acontecendo à sua volta do que para as coisas ruins, porque a gente faz o contrário. A gente olha mais para as coisas ruins e esquece das boas. Nem tudo era tristeza na vida de Noemi. Eu concordo que ela passou por uma fase horrível, mas olha só, quando ela manda suas 2 noras embora, ela vê um gesto de amor e carinho que dificilmente ela encontraria em qualquer outro lugar. Lembra, eu falei semana passada, ela era uma viúva estrangeira, ela estava na terra de Moabe, mas ela era de Belém, ela era pobre, miserável, ela não tinha mais como ter filhos, para que as noras pudessem casar, ela não tinha nada para oferecer para essas mulheres, e ainda assim, essas mulheres viram e dizem assim: não, nós vamos contigo, aonde tu for nós iremos. A gente sabe que órfã depois desiste, mas Ruth insiste. Então o que eu quero dizer? Mesmo em momentos de crise, a gente tem que parar um pouco de olhar o mundo ou a vida com os olhos do pessimismo, com os olhos da murmuração, e ver que ainda assim Deus faz brotar coisa boa. A gente só olha para o capim, a gente só olha para a grama, e a gente esquece que mesmo numa imensidão às vezes de capim ou de seca, Deus faz brotar coisas boas, Deus faz nascer coisas boas. Então eu não estou aqui te chamando a dar uma de doido e fingir que não acontece coisa ruim na sua vida, mas eu quero te convidar e me convidar, porque eu sei que eu preciso disso também, a olhar mais para as coisas boas, a trazer à memória mais aquilo que pode dar esperança do que as coisas ruins que acontecem. Segunda coisa, nós devemos olhar para Deus como aquele que luta por nós e não aquele que luta contra nós. Esse é um outro problema também nosso. Quando eu digo nosso, eu estou falando do ser humano como um todo, e às vezes da igreja evangélica. Ensinou-se para a igreja evangélica que Deus é o velhinho vestido de vermelho, de gorro, barba branca, e que Ele faz todos os nossos desejos acontecer, que Ele realiza todos os nossos sonhos. Aí quando Deus não faz, diz não, ou não quer atender, a gente faz beicinho e diz que Deus está contra a gente. Essa é uma realidade humana e infelizmente uma realidade que tem entrado nas igrejas evangélicas. A gente tem que parar com essa bobagem. Noemi, quando chega em Belém, ela diz: não me chamem de Noemi, porque Deus é contra mim, me chamem de Mara. A gente tem que parar com isso. A gente tem que reconhecer que somos pecadores, e que como pecadores a gente não consegue ver o amanhã, como pecadores a gente não consegue prever o futuro, como pecadores a gente não sabe nem o que é melhor para a gente, como pecadores a Bíblia diz que a gente não sabe nem como pedir quando a gente ora. É isso que a gente tem que reconhecer. E Deus, sendo bom, santo, justo, onipotente, onipresente, onisciente, Ele luta em nosso favor, mesmo quando fecha portas, mesmo quando diz não, mesmo quando tira aquilo que nós tanto gostamos. Ou afinal de contas, algum de nós poderia se julgar mais sábio do que Deus? Não, mas eu sei que às vezes na dor a gente diz: por que Deus? Se eu pudesse escolher, eu teria uma decisão melhor do que a sua. Jó momentaneamente fez isso, né? E aí Deus vai e começa a perguntar: ô Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei as estrelas lá em cima e pendurei elas? Quando você estava, Jó, quando eu coloquei limite no mar? Onde você estava, Jó? Quando eu criei a terra e todas as coisas que nela há? E aí Jó
engole seco, percebe que ele era um pecador limitado e não responde nada. Jó percebe que Deus era muito mais sábio do que ele. Então a segunda coisa que eu tenho para te dizer: mesmo que seus caminhos estejam sendo difíceis e sofridos, quem está escrevendo a minha e a tua vida é Deus, certo? Então não olhe para Deus como inimigo, olhe para Deus como alguém que trabalha em nosso favor. Terceira coisa, a gente deve parar de decretar o fim ou de colocar um ponto final numa história que nós não estamos escrevendo. Acabei de falar que nós devemos olhar para Deus como nosso amigo e não inimigo, porque quem está escrevendo a história da nossa vida e a história do mundo é Ele, ponto. E aí agora eu digo que nós devemos parar de botar ponto final ou de colocar um fim, decretar o fim numa história que não somos nós que decidimos quando chega o fim, meus irmãos. Não é você que decide. É claro que as nossas escolhas e decisões interferem no amanhã, isso é fato. Mas para com essa coisa: minha vida acabou, agora não tem mais jeito para mim, agora eu desisto, agora não tem mais como sair. Que história é essa, irmão? Não sou eu, não é você que coloca ponto final em nada. Quem diz que quando acaba é Deus, quem diz que quando não tem mais jeito é Deus. Lembra de Abraão? Com 90 anos, estéril, sua mulher estéril, ele era velho, tinha feito um monte de burrada, teve um filho lá com a empregada, ainda assim com 90 anos, provavelmente Abraão já tinha colocado um ponto final, tanto ele quanto Sara, porque Sara disse: olha, deita logo com a minha empregada, porque essa história de eu ter filho não vai acontecer. Ela botou um ponto final aonde Deus não tinha colocado. E aí com 90 anos Abraão é pai de Isaac. Moisés, 40 anos no Egito, cresceu no Egito, 40 anos no deserto, com 80 anos, provavelmente Moisés já tinha perdido todas as expectativas. Quem olhava para Moisés não dava nada por ele, o cara era gago, precisava de Arão para ajudar ele a falar, era medroso. E aí com 80 anos Deus levanta Moisés como libertador do povo. A gente tem que parar de botar ponto final aonde Deus não botou, porque quem escreve é Ele e não você. Quarto lugar, devemos crer sempre no milagre. Muitas vezes, nós somos como Noemi. Quando Noemi lá no meio do capítulo diz para as suas noras assim: olha, vão embora porque eu não tenho mais nada para dar. O que ela está dizendo é que ela não crê mais no milagre de Deus. O que ela está dizendo é que ela não tem mais nenhuma esperança de que o amanhã possa ser diferente. E de novo, a gente faz muito isso também. Embora creiamos, e eu sei porque eu passo por isso também, quantas vezes a gente tem que fazer aquela oração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé. Creia, meu irmão. Eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que os dias são maus, eu sei que a cada dia que passa as coisas pioram, e tudo nos leva a desacreditar do amanhã, mas o nosso Redentor vive. O amanhã a Ele pertence. No final, eu sempre conto essa história, né? A minha Bíblia diz que no final Ele vence. E na verdade Ele já está vencendo. Ele nunca perdeu. Então, creia no milagre, creia no amanhã, mesmo que o hoje seja terrível. Dobre o seu joelho e durma crendo que amanhã será diferente. E se amanhã não for, pastor, durma crendo que depois da manhã será. E se não for, Ele vem, e aí será. Mesmo que Ele reserve para a gente muitos dias de tristeza, Ele vem, e nada pode se comparar a Ele vem. Nada pode. Creia no milagre. As lutas não se comparam àquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Eu sei que a gente, repito, os dias são maus e temos vivido uma fase muito complicada. Em todas as esferas da nossa sociedade tem sido difícil viver. Mas não faça como Noemi,
Claro que também não estou julgando Noemi, estou apenas usando a vida dela como exemplo. Creia que Deus pode mudar a sua vida, independente de como ela se encontra. Quinto e último, devemos lembrar das palavras de Tiago, que há pouco tempo agora aqui na igreja a gente pregou, quando a gente passar numa tribulação. Noemi estava passando numa tribulação. É claro que Noemi não conhecia o livro de Tiago, porque Tiago vai vir muitos anos depois, mas nós conhecemos. E Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então, essa aplicação última que eu faço tem muito a ver com a outra que eu disse, que não somos nós que estamos escrevendo a história da nossa vida. Se nós não escrevemos a história da nossa vida, se nós não colocamos o ponto final em nada, se Deus é soberano, se Ele luta em nosso favor, se tudo isso acontece, a gente deve entender que as tribulações contribuem para o nosso bem, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que a gente não entenda. A gente não pode esquecer das palavras de Jeremias 29:11, é um texto que alguns sabem de cor, né? Deus está falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essas são as palavras do Senhor para mim e para você. Então, independente da tribulação que estejamos passando, os seus caminhos são os de paz. A sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E Ele é Pai. E sendo Pai, podemos descansar. Ao final do capítulo 1, a gente percebe que sim, Deus controla o mundo e as nossas vidas. Embora isso não nos impeça de passar por momentos difíceis. Mas esse Deus que controla o mundo e as nossas vidas é um Deus que não é indiferente. Não é um Deus, conforme algumas religiões pregam, que deu corda no mundo, deu corda num grande relógio chamado mundo, um tic-tac, e que esse mundo agora funciona por conta própria, é um relógio que funciona por conta própria, e que Deus não se envolve com esse mundo. O Deus que a gente conhece tanto se envolve que se fez carne. Um Deus que a gente conhece tanto se envolve que morreu na cruz. Um Deus que a gente conhece tanto se envolve que voltará para nos buscar. Amém? Vamos terminar? Só para rápido aqui, o que eu falei no final, devemos parar de reclamar da vida e focar nas coisas boas. Devemos olhar para Deus como nosso amigo e não inimigo. Devemos parar de decretar o fim naquilo que Deus não colocou o ponto final. Devemos crer no milagre, ainda que as coisas estejam muito difíceis. E 5, devemos lembrar das palavras de Tiago e crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?